Só me confirmem se está todo mundo me ouvindo. Eu vou colocar aqui para apresentar. O áudio tá ok. Tá. Eu não sei. Não, peraí. Tá todo mundo conseguindo ver a apresentação? Sim, Carol, perfeitamente. Tá, ok, tá. Então vamos começar. Então, boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do professor Fábio e o professor Gunnar, né, que já são, como o professor Fábio falou, somos colaboradores há muito tempo. E também parabenizá-los pela iniciativa de promover esse evento. Tem sido um final de semana de uma troca muito rica de conhecimentos, e eu acho que isso é bastante valioso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, parabéns à organização do evento. Como o professor Fábio falou, meu nome é Ana Carolina. Atualmente, eu faço um estágio de pós-doutorado no Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, e eu faço parte do Laboratório de Modelagem Molecular e Espectroscopia Computacional, que é coordenado pelos professores Fernando, que vai apresentar hoje mais tarde, e pelo professor Rodolfo, que apresentou ontem. Esse laboratório ele é pertencente ao Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da UF. E hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o cálculo de parâmetros de ressonância magnética nuclear para a determinação estrutural de produtos naturais. Esse é um tema que vem permeando a minha vida acadêmica há bastante tempo. Então, hoje eu pretendo passar para vocês um pouco da minha vivência, da minha experiência nesse assunto. E também eu montei, né, uma apresentação tentando ser o mais didático possível e quase como um tutorial para quem nunca fez esse tipo de cálculo e que tem interesse em aplicar esses cálculos para a determinação estrutural de produtos naturais ou de moléculas orgânicas no geral. Mas antes, eu não sei o background de vocês, então eu gostaria de fazer uma breve revisão a respeito da ressonância magnética nuclear, para que todo mundo fique a par de alguns termos que eu vou citar ao longo dessa apresentação. Então, a ressonância magnética nuclear é um tipo de espectroscopia. E como todas as espectroscopias, ela envolve a interação da radiação eletromagnética com a matéria. A gente sabe que a radiação eletromagnética, ela pode ser entendida como uma onda de dois componentes, sendo que esses dois componentes, eles oscilam perpendicularmente entre si e também de forma perpendicular com o eixo de propagação da luz. Um desses componentes é o campo referente ao campo elétrico e outro é referente ao campo magnético. O componente referente, né, ao campo elétrico, ele é responsável pela interação da matéria em alguns tipos de espectroscopia, como, por exemplo, as espectroscopias de infravermelho e de ultravioleta. Já na ressonância magnética nuclear, é o componente magnético que interage com a matéria. Provavelmente vocês já viram provavelmente vocês já viram essa figura algumas vezes na vida de vocês, né? Ela é referente a um espectro da radiação eletromagnética, e a gente pode ver que a radiação eletromagnética, ela varia desde, né, de porções com baixo comprimento de onda, como os raios gama, até altos comprimentos de onda, como as ondas de rádio. Na RMN, a radiação eletromagnética é absorvida pela matéria nessa região das ondas de rádio, também chamada de radiofrequência. A grandeza física que está envolvida com a RMN é o spin nuclear. Então, os núcleos, dependendo da configuração nuclear, eles possuem um momento angular que gera, com isso, um momento magnético. E esse momento magnético ele pode ser descrito em termos do seu spin nuclear. Mas não são todos os núcleos que são possíveis de serem detectados por RMN. Então, os núcleos que têm spin igual a zero, eles não têm momento magnético, então eles não podem ser detectáveis por RMN. Né? Geralmente são núcleos que possuem números atômicos e massas atômicas pares, como, por exemplo, os núcleos de carbono 12, oxigênio 16, enxofre 32, entre outros.
Já os núcleos que têm spin diferente de 0, eles são detectáveis por RMN. E aí, temos como alguns exemplos, né, o hidrogênio, 1, carbono 13 e nitrogênio 15. Inclusive, esses são os núcleos que têm mais importância para a RMN quando ela é aplicada à química orgânica e química de produtos naturais. Esses 3 núcleos apresentam spin igual a meio. Então, sempre quando eu for falar na explicação, né, ao longo dessa apresentação, vocês tenham em mente que eu estou citando spins igual a meio. E na ausência de um campo magnético, né, esses spins nucleares, eles têm uma ordenação randômica. Mas, quando é aplicado um campo magnético, aqui eu chamo esse campo magnético de campo B0, esses spins nucleares, eles podem ser ordenados de 2 formas diferentes. Esses spins, eles podem ser ordenados alinhados com o campo ou opostos ao campo. E isso confere dois níveis energéticos diferentes. Então, aqueles spins que estão alinhados com o campo magnético B0, eles populam um nível energético mais baixo, né, que é também chamado de nível energético alfa, ou mais meio, e aqueles spins que estão contra o campo magnético, eles populam um estado mais energético, que é também chamado de estado beta, ou menos meio. Bem, essa a condição, né, de formação de 2 níveis energéticos, ela é essencial para que ocorra a absorção na ressonância magnética nuclear. Então, o que acontece? Quando eu aplico um campo B0, né, eu formo esses 2 níveis energéticos devido à ordenação dos spins nucleares, de acordo ou contra o campo magnético, mas quando eu aplico um segundo campo magnético, que aqui eu chamo de campo magnético B1, aí sim é que a radiação eletromagnética é absorvida. Então, esse campo magnético B1, ele é aplicado de forma perpendicular a B0 e ele é aplicado numa frequência apropriada para cada núcleo. Então, nessas situações, a radiação eletromagnética é absorvida. E essa absorção, na RMN, ela é uma consequência das transições entre os níveis de energia. Então, quando a energia, a radiação eletromagnética é absorvida, né, ocorre uma transição dos spins nucleares do nível energético mais baixo, ou seja, do estado alfa, para o estado beta. Bem, como eu falei para vocês, né, a radiação ela é absorvida quando o campo magnético ele está numa frequência apropriada para cada núcleo. E isso quer dizer, quando eu falo de frequência apropriada, eu estou me referindo à frequência de ressonância. A frequência de ressonância ela é determinada pela constante giromagnética, ou magnetogírica, também é um outro nome utilizado. E a constante magnetogírica ela é específica para cada núcleo. Ela pode ser representada por essa equação, né, em termos do momento magnético e do número de spin, e ela também pode ser representada, né, pode ter uma relação com a frequência e o campo magnético B0. Essa equação, né, que eu estou mostrando aqui, ela é chamada da equação fundamental da ressonância magnética nuclear. E essa frequência, ela recebe um nome especial, que é a frequência de Larmor. E eu vou explicar a seguir o que é essa frequência de Larmor. Bem, a mecânica quântica, ela diz que a interação de um núcleo que tem um momento magnético e um campo magnético, que aqui eu chamo de B0, faz com que esse momento magnético precesse em torno do seu próprio eixo. Então, a gente pode imaginar esse movimento de precessão como se fosse uma precessão de um peão em torno do seu próprio eixo. Então, esse movimento de precessão, ele tem uma frequência específica, e essa frequência é chamada de frequência de Larmor, que é determinada por essa equação fundamental da RMN.
Bem, como eu falei para vocês, né, na presença de um campo B0, os spins nucleares eles podem se ordenar de forma oposta ao campo ou alinhados ao campo. Então, quando eles precessam em torno do seu próprio eixo, a gente pode imaginar a formação de um cone de precessão, da mesma forma como eu estou mostrando aqui nessa figura. Então, aqui, né, eu estou mostrando a precessão dos momentos magnéticos alinhados ao campo B0, e aqui eu estou mostrando o movimento de precessão do momento magnético oposto ao campo B0. Mas o que acontece na realidade é que a gente tem uma magnetização líquida desses momentos magnéticos. O que isso quer dizer? Segundo a distribuição de Boltzmann, a temperatura ambiente, né, existe um pequeno excesso populacional de spins nucleares no estado menos energético, no estado alfa. Então, né, esse excesso de população, ele vai resultar em uma magnetização líquida. Se eu considero, né, que o campo magnético B0, ele está sendo aplicado no eixo Z, essa magnetização líquida dos spins nucleares está no eixo Z também. Tá, então, o que acontece com essa magnetização líquida quando eu aplico aquele segundo campo magnético, que eu chamei de campo B1? Como eu falei anteriormente, esse campo B1, ele é aplicado de forma perpendicular ao campo B0. Então, se eu estou aplicando o meu campo B0 no eixo X, esse meu campo B1, ele é aplicado no eixo XY. Desculpa, se eu estou aplicando o campo magnético B0 no eixo Z, né, o campo B1, ele é aplicado no eixo XY. O que acontece? Quando esse campo B1 é aplicado de forma perpendicular no eixo XY, os núcleos vão absorver energia e os seus momentos magnéticos que estavam precessando no eixo Z, eles vão passar a precessar no eixo XY, no plano perpendicular. Então, o que acontece é que quando é aplicado o campo B1, né, eu tiro esses momentos magnéticos da sua situação original de equilíbrio e eles passam a precessar num plano perpendicular. O campo B1, ele é aplicado numa forma de pulso de radiofrequência. Então, isso quer dizer que a fonte da radiofrequência, né, é ligada e desligada de forma contínua. Então, quando essa fonte é ligada, os momentos magnéticos passam a precessar no plano XY. Quando a fonte é desligada, o sistema ele tende a voltar à situação de equilíbrio, ou seja, tende a voltar a precessar no eixo Z. E esse decaimento à situação de equilíbrio, né, o estado de equilíbrio, é chamado de processo de relaxação. Esse processo de relaxação, né, o decaimento dessa magnetização, ele é um processo exponencial. E quando a gente, né, grava esse processo exponencial ao longo do tempo, a gente tem um sinal que é chamado de FID, que é uma sigla em inglês para Free Induction Decay. Então, aqui nessa figura, eu mostro, né, um sinal de FID para um único núcleo, tá? E aqui na figura, ao lado, eu mostro um sinal de FID sendo acumulado para diversos núcleos. Quando tem um sistema, por exemplo, uma molécula orgânica, né? Eu estou ali considerando diversos núcleos, esses sinais de FID, eles se sobrepõem e eu tenho uma figura parecida com essa que eu mostro no slide. E o FID, ele contém todas as informações sobre deslocamentos químicos e constante de acoplamento. Mas da forma como a gente vê aqui, a gente não tem como tirar muita informação daqui. Então, para isso, a gente aplica uma transformada de Fourier no sinal do FID, para a gente obter o espectro de RMN tal qual a gente conhece, né? Então, o espectro de RMN, ele é uma série de picos, uma série de sinais que estão distribuídos em diferentes frequências de absorção. Bem, eu falei para vocês ali, né, de informações de deslocamentos químicos e de constante acoplamento. Esses são os dois chamados de parâmetros fundamentais da ressonância magnética nuclear. Então, eu vou tentar explicar aqui bem rapidinho, mais ou menos o que é um deslocamento químico, o que é uma constante de acoplamento. Eu mostrei para vocês anteriormente essa equação, né, que eu chamei de equação fundamental da RMN.
E segundo essa equação, a gente poderia concluir que todas as absorções de um mesmo tipo de núcleo deveriam ocorrer numa mesma frequência. Por quê? A frequência, ela depende somente da razão magnetogírica e do campo B0. E a razão magnetogírica, ela é específica para cada núcleo. Só que a gente vê no espectro de RMN que acontecem diferentes absorções em diferentes frequências. E isso é devido a um processo, um fenômeno chamado de blindagem. Então, nesse slide, nessa figura, eu mostro, né, uma figura explicativa do que é esse processo de blindagem. Então, quando a gente tem, né, um átomo que ele está sofrendo a influência de um campo magnético externo, o que acontece? Esse campo magnético externo ele vai induzir a circulação de elétrons em um plano perpendicular a do campo magnético externo. E essa circulação dos elétrons vai gerar um campo magnético, que eu chamo de campo magnético induzido. E esse campo magnético induzido, ele pode se opor ou não ao campo externo. Quando esse campo magnético induzido ele se opõe ao campo externo, ocorre o que eu chamo de blindagem. E quando esse campo magnético induzido ele não se opõe ao campo externo, ele está alinhado com o campo externo, eu chamo isso de desblindagem. E o grau de blindagem ou desblindagem, ele vai depender da densidade eletrônica próxima a ele, né? Eu tenho aqui um exemplo prático, né? Eu tenho um cloro-butano, e a gente pode ver que os deslocamentos químicos dos hidrogênios próximos ao átomo de cloro, eles são maiores do que os deslocamentos químicos dos hidrogênios mais distantes do átomo de cloro. Então, o que acontece? Né? O cloro ele é um átomo mais eletronegativo, então, por exemplo, se a gente for considerar o hidrogênio A, né, ele tem na região uma menor densidade eletrônica, porque ele está mais próximo do cloro. O que vai acontecer? Esse hidrogênio A, ele vai sentir mais os efeitos do campo magnético externo, e aí, com isso, né, ele vai absorver a radiação eletromagnética em uma frequência maior, e ele vai ter um deslocamento químico maior. Já no caso do hidrogênio D, que está mais distante do cloro, ele tem na sua região uma maior densidade eletrônica, então com isso ele está mais blindado, ele sofre menos efeitos do campo magnético externo, e com isso, né, ele absorve em uma frequência de absorção menor, um deslocamento químico menor. E aí, com isso, a gente pode concluir que os núcleos em diferentes ambientes químicos apresentam diferentes frequências de absorção devido aos graus diferentes de blindagem e de desblindagem. E aí, na prática, o que a gente faz é levar em consideração essas diferentes frequências de absorção em referência, né, a um núcleo padrão, né, a um composto padrão. No caso da química orgânica de produtos naturais, frequentemente a gente utiliza como composto padrão o TMS, o tetrametilcilano. E essa diferença em relação ao núcleo padrão é o que a gente chama de deslocamento químico. Eu já mostrei, né, o que é o deslocamento químico, e agora eu vou explicar de uma forma bastante resumida o que é uma constante de acoplamento. Então, a gente pode ver aqui nesse espectro, né, de RMN de hidrogênio do etanol, que os picos referentes aos hidrogênios do grupo CH2 e do grupo CH3, eles não aparecem como singletos, eles aparecem, né, na verdade, como multipletos. No caso desse sinal referente ao grupo CH3, ele aparece como um tripleto, e no caso do CH2 aparece como um quarteto. Isso é devido a um fenômeno chamado de acoplamento spin-spin. O acoplamento spin-spin, ele acontece quando núcleos em diferentes ambientes eletrônicos, eles estão próximos entre si. Então, no caso, a proximidade dos hidrogênios do grupo CH2 em relação ao grupo CH3 promove essa divisão dos sinais. E a constante de acoplamento, ela é justamente o valor, né, da distância entre os picos de um multipleto.
Bem, então agora que a gente já viu, né, um pouco, de uma forma bem resumida, alguns aspectos referentes à ressonância magnética nuclear, vamos mostrar algumas aplicações, né, para que ela serve, por que eu estou aqui falando tanto sobre RMN para vocês. A RMN é uma técnica bastante diversa, né, ela tem várias aplicações práticas. Algumas delas são as análises de metabólitos, por exemplo, de produtos naturais mesmo. A partir da RMN, a gente também tem como fazer estudos de interação entre fármacos e receptores biológicos. Na RMN, a gente tem como estudar as estruturas de biomacromoléculas, como proteínas, enzimas, em solução, diferentemente de outras técnicas bastante utilizadas, como a cristalografia de difração de raio-x. Na RMN, a gente também tem como fazer estudos da dinâmica molecular de proteínas. Ela também é muito utilizada para estudos de polímeros em ciências de materiais. E aqui a aplicação que interessa para a gente nessa apresentação, que é a determinação estrutural de moléculas orgânicas, em particular de produtos naturais. E nos últimos anos, a RMN tem sido cada vez mais empregada para esse tipo de aplicação. Por causa de importantes avanços que aconteceram na técnica de RMN. Alguns desses avanços foram a criação dos métodos multidimensionais, como, por exemplo, COUS, HSQC, HMBC, o desenvolvimento de espectrômetros mais sensíveis e desenvolvimento de novas tecnologias para sondas, o que tornou, né, os espectros mais bem resolvidos. E a gente consegue extrair mais informações desses espectros. Só que, no entanto, né, a despeito do desenvolvimento da RMN nas últimas décadas, muitas vezes a caracterização estrutural de produtos naturais ainda é uma tarefa bastante complexa, devido, né, justamente à complexidade estrutural desse tipo de molécula. Isso acontece porque diferenças estruturais que podem ser significativas, frequentemente eles geram mudanças muito pequenas no espectro de RMN. Então, dependendo da complexidade da molécula e do espectro, a gente acaba perdendo muita informação. Um sinal bastante claro disso está num artigo publicado por Nicolau e Schneider em 2005, na Gava Chemie, em que eles fizeram pesquisas na literatura envolvendo os termos reassinalamento estrutural e estrutura revisada. E, em 2005, eles acharam mais de 300 trabalhos relatando a revisão de estruturas de produtos naturais. Então, né, até bastante recentemente, até hoje em dia, ainda são publicados erroneamente várias estruturas de produtos naturais. E nesse cenário surgem os cálculos teóricos. Eles são uma ferramenta que é poderosa e de baixo custo, são uma ferramenta bastante acessível para esse tipo de estudo estrutural. Porque a partir dos cálculos teóricos, a gente consegue ter uma correlação bastante clara entre os parâmetros que são calculados e os núcleos que geraram esses parâmetros. Então, agora eu vou falar mais especificamente sobre os cálculos teóricos de parâmetros de ressonância magnética nuclear e como obter esses parâmetros teoricamente. Então, existem dois parâmetros principais que podem ser calculados teoricamente. Um deles é o deslocamento químico e outro é a constante de acoplamento. E nos últimos anos, esses cálculos têm sido cada vez mais empregados, né, como auxílio às técnicas experimentais, principalmente devido a dois aspectos: ao desenvolvimento de métodos quânticos, como a teoria da funcional de densidade, métodos de Pojart-Fock, e também ao desenvolvimento de hardwares mais avançados. E isso tudo faz com que esses cálculos sejam cada vez mais acessíveis e cada vez mais precisos, cada vez mais próximos aos experimentais. Bem, na literatura existem diversos artigos relatando aplicações desses cálculos em produtos naturais. Uma das aplicações mais empregadas é no assinalamento de espectros, né?
muitas vezes, em estruturas complexas de produtos naturais, como essa que eu mostro nesse slide, né, o assinalamento completo de um espectro usando somente técnicas experimentais é muito difícil, porque os espectros são muito complexos. Então, nesse caso, os cálculos teóricos, eles podem ser empregados porque existe uma correspondência, como eu falei anteriormente, uma correspondência muito clara e muito precisa entre os parâmetros que são calculados e os núcleos que geraram esses parâmetros. E foi isso que Facelli fez em 1998, a partir, né, dessa estrutura de produtos naturais. Ele realizou cálculos tanto de constante de acoplamento quanto de deslocamentos químicos, e a partir desses cálculos, ele conseguiu assinalar o espectro experimental de RMN. Outra aplicação bastante utilizada é na elucidação estrutural de produtos naturais. Como eu falei anteriormente, né, diferenças estruturais significativas podem gerar mudanças muito pequenas no espectro experimental. E com isso, a gente pode ser levado a uma conclusão errada. E aí, tem um trabalho, né, que foi publicado por Sael em 2011, que mostra exatamente isso. Ele calculou os deslocamentos químicos e as constantes de acoplamento para uma estrutura de um produto natural, chamado de Vanusa B, produto natural marinho, e ele conseguiu revisar essa estrutura a partir de cálculos teóricos de constante de acoplamento e deslocamentos químicos. Existe um caso de revisão de um produto natural que é bastante notório na literatura, que é o caso do hexaciclinol. O hexaciclinol, ele foi isolado de um fungo em 2002, e ele teve essa estrutura proposta originalmente, a partir somente de técnicas experimentais. Em 2006, Riknovsky publicou na Organic Letters uma revisão dessa estrutura. Ele calculou, né, deslocamentos químicos de carbono 13 para a estrutura original, e ele via que não batia com os deslocamentos químicos que ele havia calculado. Então, ele propôs essa estrutura revisada, que no mesmo ano ela foi confirmada a partir de síntese total e de cristalografia de difração de raio-x. Bem, então, vocês já sabem para que esses tipos de cálculos podem ser aplicados na prática. E então agora vamos passar como esses cálculos eles são feitos, né? Existem várias etapas para cálculo de deslocamento químico constante de acoplamento. Aqui nesse slide eu mostro uma visão geral dessas etapas, mas eu vou, nos próximos slides, mostrar cada etapa em mais detalhe. Primeiramente, a gente constrói um modelo estrutural tridimensional para a nossa molécula de interesse. Esse modelo estrutural, ele é submetido a uma análise conformacional para que a gente possa obter aqueles conformers mais populados. Em seguida, esses conformers, eles têm a sua geometria otimizada. Em seguida, é feita uma distribuição de Boltzmann. Em seguida, né, são realizados os cálculos de parâmetros de RMN, sejam eles deslocamentos químicos ou de constante de acoplamento. Uma vez tendo esses parâmetros teóricos, eles são comparados com os experimentais, e a gente tem como avaliar, né, essa correlação entre os dados teóricos e experimentais, utilizando diferentes ferramentas estatísticas. Então, a primeira etapa, como eu falei, né, é a obtenção de uma estrutura tridimensional. E para isso a gente pode utilizar diversos softwares diferentes. A gente pode usar softwares como Argus Lab, Avogadro, Chemsketch, Chem 3D, HyperChem, Gaussview. Aqui eu mostro, né, um exemplo, uma janela do Avogadro, que é um software bastante utilizado, porque ele é grátis e ele pode ser utilizado tanto no Linux quanto no Windows. E uma vez que eu tenha a minha estrutura tridimensional construída, eu submeto ela a uma análise conformacional para que a gente possa obter todos os conformers mais significativos daquela molécula, que são mais populados. E essa análise conformacional, ela pode ser feita de duas formas. Eu posso fazer uma busca conformacional de forma sistemática ou de forma automatizada. E o que vai definir que tipo de busca conformacional que eu vou fazer vai ser o número de ligações rotacionáveis, ou seja, o grau de liberdade conformacional que eu tenho. Então, se eu tiver moléculas com
pouco grau de liberdade, ou seja, com poucas ligações rotacionáveis, eu posso fazer uma busca conformacional sistemática, em que eu vou variando os ângulos de diedro, os ângulos de ligação, de forma manual. Mas é mais frequente, né, principalmente na química de produtos naturais, que eu tenho moléculas com um grande grau de liberdade, ou seja, que possuem diversas ligações rotacionáveis. Então, para isso, eu posso fazer uso da busca conformacional automatizada. Geralmente, na literatura, a gente encontra frequentemente a utilização para essa busca automatizada, o algoritmo de Monte Carlo, juntamente com algum campo de força, como, por exemplo, o MMFF. E, para isso, essa busca conformacional automatizada, ela pode ser realizada em diferentes softwares, como Spartan, HyperCam, Macromodel e Conflex. E nessa etapa, geralmente são selecionados aqueles conformers com energia de até 5 a 10 quilocalorias por mol, acima do conformer de menor energia. Então, esses conformers que foram selecionados na etapa de análise conformacional, eles passam para a etapa de otimização de geometria, eles têm a sua geometria otimizada. Geralmente, para isso, né, são utilizados métodos de Hartree-Fock ou DFT, mais frequentemente são utilizados métodos de DFT. E aí, para isso, a gente pode utilizar qualquer pacote de cálculos mecânico-quânticos, como o Gaussian, GAMES, o ORCA, por exemplo. Geralmente, nessa etapa também, recomenda-se que se faça um cálculo dos modos normais de vibração, né, para confirmar as estruturas com mínimos de energia na superfície de energia potencial. E para esse cálculo dos modos normais de vibração, recomenda-se que seja utilizado o mesmo nível de teoria para os cálculos de otimização de geometria. Em seguida, a partir, né, das energias obtidas na etapa anterior, é feito um novo corte de energia, baseando para isso na distribuição de Boltzmann. E esse corte de energia, ele é feito numa janela de 2 até 3 quilocalorias por mol, acima do conformer de energia. Geralmente, nessa etapa, a gente consegue, né, mais de 90% da população total daquela molécula. E, por fim, né, os conformers que foram selecionados na última etapa, eles passam para o cálculo de parâmetros de RMN. Geralmente, a gente utiliza o método de Al e também em nível de teoria DFT. Para isso, podemos utilizar novamente programas como Gaussian, GAMES e o ORCA. Geralmente, para deslocamentos químicos, né, alguns trabalhos relatam, né, que a gente pode utilizar diversos funcionais DFT, como, por exemplo, B3LIP, MPW1, PW91, PBE0, M06-2X, ou mesmo funcionais de densidade que são parametrizados especificamente para o cálculo de deslocamentos químicos, como é o caso do WC04, que ele foi parametrizado especificamente para o cálculo de deslocamentos químicos de carbono 13, e o WP04, que ele foi parametrizado especificamente para o cálculo de deslocamentos químicos de hidrogênio. E é importante ressaltar o seguinte, que quando a gente faz esses cálculos, o cálculo, né, de parâmetros o cálculo de deslocamento químico de RMN, na verdade a gente está calculando, né, o tensor de blindagem magnética isotrópica. E para transformar em deslocamentos químicos, a gente tem que levar em consideração, né, um composto padrão, assim como a gente faz no experimental. Então, né, a gente utiliza geralmente na química de produtos naturais o TMS, que é o mesmo padrão utilizado experimentalmente. Já para as constantes de acoplamento, os trabalhos, os benchmarks mais recentes mostram que o B3LIP é um dos métodos, né, que produzem resultados mais acurados. E é importante ressaltar também que os cálculos de constante de acoplamento, eles são muito mais custosos do que os cálculos de deslocamentos químicos. Então, por isso, a gente considera somente o termo de contato de Fermi nessa etapa do cálculo. Bem, uma vez tendo sido os parâmetros calculados, a gente faz uma comparação dos dados teóricos e experimentais.
A gente pode fazer uma comparação dos dados teóricos da forma como eles saem no cálculo, no output, ou a gente também pode utilizar fatores de escalonamento nessa etapa. E o que são esses fatores de escalonamento? Eles são um método para redução de erros sistemáticos. Então, eu vou falar mais na frente, né, que existem alguns erros inerentes ao cálculo teórico que eles são provenientes de diversos fatores, como, por exemplo, a negligência de efeitos de solvatação, de efeitos geovibracionais, de mobilidade conformacional. E esses erros, como eles são sistemáticos, muitas vezes eles podem ser cancelados. Então, quando a gente utiliza um fator de escalonamento no deslocamento químico calculado, a gente tende, né, a conseguir deslocamentos químicos teóricos mais próximos aos experimentais. Mas o que é um fator de escalonamento? O fator de escalonamento nada mais é do que uma equação linear, que é aplicada ao deslocamento químico calculado, né, para gerar um deslocamento químico escalonado. Como é que a gente obtém essa equação? A gente geralmente utiliza um conjunto de moléculas e para essas moléculas a gente calcula os deslocamentos químicos delas. Geralmente no mesmo nível de teoria que a gente utiliza para a nossa molécula de interesse. E aí, com isso, né, tendo os nossos deslocamentos químicos calculados e experimentais, nós fazemos uma regressão linear. E essa regressão linear, ela dá uma equação linear que é utilizada, por sua vez, como um fator de escalonamento. No nosso grupo de trabalho, né, nós já publicamos diversos artigos com aplicações e com criação de diferentes fatores de escalonamento, né, alguns em colaboração, né, com o professor Fábio e com o professor Fernando também. Eu trago aqui 3 referências, uma de 2010, uma de 2016 e uma de 2014. Então, se vocês tiverem interesse para ler um pouquinho mais sobre isso, vocês podem acessar esses artigos. E nesse site daqui, o ChemShire, ele é um site bastante interessante, que ele tem ele é um catálogo de diferentes fatores de escalonamento para diferentes níveis de teoria, em diferentes solventes também, considerando diferentes solventes. Então, eu recomendo que vocês acessem esse site, o chemshirenmr.info, que ele é bastante interessante e tem vários exemplos também de aplicação. Então, ele é um catálogo bastante legal que foi desenvolvido pelo professor Tantilio, lá da Itália. Bem, uma vez tendo esses deslocamentos químicos teóricos e experimentais, eu posso quantificar essa correlação entre os dados calculados e os dados experimentais. E para isso eu posso utilizar diferentes ferramentas estatísticas. As ferramentas mais clássicas e que particularmente a gente costuma utilizar lá no laboratório são o desvio médio absoluto, o MAD, o desvio médio quadrático, o RMSD, e o R quadrado. Mas também, recentemente na literatura, têm sido desenvolvidas ferramentas estatísticas novas e que elas são bastante interessantes. Como, por exemplo, DP4, DP4 Plus, JDP4, DU8, DU8 Plus, entre outras, tem várias. Eu mostro aqui nesse slide algumas referências, caso vocês tenham interesse. Cada vez mais essas ferramentas têm sido utilizadas nos estudos. Algumas delas são automatizadas. Tem, hoje em dia, ferramentas novas, né, que utilizam recursos da inteligência artificial, de redes neurais, por exemplo, para fazer essa correlação entre os dados teóricos e experimentais, e elas são particularmente interessantes quando você tem um problema específico, como, por exemplo, você tem uma molécula que tem diversos diastereisômeros e você tem um dado experimental, e você quer saber, né, qual conjunto de deslocamentos químicos referente a qual diastereisômero corresponde com aquele dado experimental. E essas ferramentas, principalmente a DP4 Plus, o JDP4, elas fazem essa correlação de uma forma bastante precisa, né, e de uma forma até automatizada. Então, eles mostram um percentual
né? Se você tem diversos diastereisômeros, ele vai te falar, esse diastereisômero 1, ele tem uma correlação de 60% com o experimental. Esse diastereisômero 2 tem uma correlação, então ele vai dando em termos de porcentagem, bastante interessante. Bem, como eu falei anteriormente, os cálculos, né, de parâmetros de RMN, eles podem ter alguns erros inerentes ao próprio cálculo. Quando a gente faz um experimento de RMN, a gente tem algumas condições experimentais que nem sempre a gente consegue mimetizar nos cálculos teóricos. E isso leva a alguns erros, né? Que, por exemplo, no caso de deslocamentos químicos, pode levar a erros de 0,4 ppm ou mais para o hidrogênio, ou, no caso de carbono, de 10 ppm ou mais. Então, é importante a gente ter em mente quais são as fontes desses erros e como a gente pode minimizar esses erros o máximo possível. Então, esses erros eles podem ter diversas origens, como, por exemplo, as interações com o solvente, a mobilidade conformacional, efeitos Rowe vibracionais e efeitos de átomos pesados. Aqui eu vou me atentar somente a esses 3 primeiros efeitos, porque como a gente está trabalhando com produtos naturais, né, moléculas orgânicas, efeitos de átomos pesados, eles não, a gente não entra muito nesse mérito. Bem, uma das fontes de erro mais comum, né, são a negligência das interações com solvente. A presença de solvente, ele pode influenciar a molécula de 2 formas, através de um efeito indireto e através de um efeito direto. Esse efeito indireto, ele tem relação com a indução de mudanças estruturais e o efeito direto tem relação com as modificações da densidade eletrônica. E a ressonância magnética nuclear, ela é sensível a esses 2 efeitos. Então, por isso, muitas vezes se torna necessário levar em consideração essas interações do solvente com a molécula de interesse, para que a gente tenha parâmetros calculados mais próximos aos experimentais. Bem, a gente pode levar em consideração essas interações do solvente através de dois modelos de solvatação. O modelo de solvatação explícita e o modelo de solvatação implícita. O modelo explícito, né, como o próprio nome já diz, ele se refere, né, a uma inclusão explícita das moléculas de solvente ao redor da molécula de interesse. Então, as moléculas de solvente, elas também são tratadas quanticamente. E exatamente por isso a gente tem uma descrição mais precisa dessas interações do solvente com a molécula de interesse. Mas também por esse mesmo motivo, como a gente está tratando todas as moléculas de solvente com métodos quânticos, esse tipo de modelo, ele demanda um maior custo computacional. Nos últimos anos, tem surgido diversos métodos de fragmentação. O primeiro deles foi o método de QNMM, que surgiu lá na década de 90, em que você particiona o sistema em mecânica quântica e mecânica molecular. E com isso você consegue reduzir o custo computacional em uma grande magnitude. Mas existe também um modelo de solvatação implícita. Nesse modelo, né, os mais famosos são os modelos PCM, do modelo contínuo polarizável. O solvente ele é calculado como um dielétrico contínuo, em que o único parâmetro que caracteriza esse solvente é a sua constante dielétrica. E o soluto, né, ele é alocado em uma cavidade dentro do solvente. Como o solvente ele é considerado como um dielétrico contínuo, esse tipo de modelo, né, ele demanda um menor custo computacional. E é exatamente por isso que ele é um dos mais utilizados para cálculos de parâmetros de ressonância magnética nuclear de produtos naturais. E geralmente a utilização de PCM já permite, né, resultados mais acurados em relação aos experimentais. Porque, geralmente, o tipo de solvente utilizado para RMN de produtos naturais, ele não tem interações muito específicas com o soluto. Então, a utilização do PCM já consegue levar a resultados mais acurados. Uma outra fonte de erro é a mobilidade conformacional. A gente sabe que as moléculas orgânicas, elas geralmente têm diversos
graus de liberdade conformacional, e os espectros experimentais de RMN, eles são uma média ponderada das propriedades da ressonância magnética nuclear de cada conformação. Então, é importante que a gente leve isso em consideração nos nossos cálculos, porque os cálculos, né, de RMN, eles consideram uma estrutura única, uma estrutura estática, usando um conjunto estático de coordenadas nucleares. Como eu falei anteriormente, né, a gente pode levar em consideração essa mobilidade conformacional por dois métodos, através de uma busca sistemática ou aleatória, mas muitas vezes, dependendo desse grau de liberdade conformacional, levar em conta as múltiplas conformações pode ser uma tarefa bastante complexa. Então, por isso, a gente tem que sempre se perguntar o quanto de liberdade conformacional deve ser levado em consideração, de uma forma que a gente consiga, né, aliar um baixo custo computacional a um resultado acurado. E aí, para isso, a gente tem que levar em consideração dois tópicos, né? A primeira pergunta é, as conformações sob consideração, elas são acessíveis na temperatura do experimento da RMN? Porque, segundo Boltzmann, uma diferença de cerca de 3 quilocalorias por mol leva, né, uma diferença populacional de 99% para 1. Então, se torna desnecessário você considerar com fórmulas que têm energia relativa acima de 3 quilocalorias por mol, porque eles vão representar muito pouco na população total daquela molécula. E uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é se os deslocamentos químicos eles vão variar significativamente de acordo com as conformações, né? Porque nem todas as regiões de mobilidade conformacional elas afetam o espectro experimental. Então, se aquela região não afeta tanto, a gente pode simplesmente negligenciar essa mobilidade conformacional daquela região em prol do custo computacional. A terceira fonte de erro nos cálculos é a negligência dos efeitos Hall vibracionais. Bem, como eu falei anteriormente, os cálculos de RMN eles consideram um conjunto de coordenadas nucleares estáticas, né, e todos os comprimentos de ligação em equilíbrio, só que a realidade não é assim. No experimento, as moléculas elas estão se movendo constantemente, né, com 3N graus de liberdade. E esse movimento vibratório, ele não deve ser ignorado, porque isso pode levar a erros nos nossos cálculos. O problema é que os efeitos Hall vibracionais, né, para eles serem considerados de forma explícita no cálculo, é muito custoso computacionalmente. Mas a nossa sorte é que, geralmente, esses erros referentes aos efeitos Hall vibracionais, eles são erros considerados sistemáticos. Então, se eles são sistemáticos, eles podem ser cancelados com, por exemplo, a utilização de fatores de escalonamento, como eu falei anteriormente. Então, quando você utiliza um método para redução de erros sistemáticos, como fator de escalonamento, você consegue cancelar esses erros e ter parâmetros calculados mais próximos aos experimentais. Bem, então aqui eu trouxe nesse slide algumas referências adicionais, caso vocês tenham interesse em estudar e ler um pouco mais sobre cálculos de RMN, seja de deslocamentos químicos ou de constante de acoplamento. Trouxe algumas referências desde 2011 até mais recentes, como em 2009, geralmente são revisões, artigos de revisão, e são bastante interessantes esses trabalhos. Então, quem tiver qualquer interesse, é só pegar essas referências que vocês vão ter informações bastante interessantes. Bem, então eu agradeço a atenção de vocês. Caso vocês tenham interesse ou qualquer dúvida adicional, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail. E obrigada de novo ao convite do professor Fábio e do professor Gunnar. E obrigada pela atenção de vocês. Carol, muito obrigado. Ótima palestra, excelente, na verdade. Alguém tem uma perguntinha? Tem tempo talvez para uma ou duas no máximo. Ok. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Carol, muito obrigado. Eu acho que vamos agora à próxima sala, né, Gunnar?
Tá bom, obrigada. Obrigado, Carol. Nós estamos agora indo para a próxima sala. A gente tem uns minutinhos para uma paradinha rápida, para fazer alguma coisa. E nos encontramos lá, ok?